Vamos aí para nossa entrevista hoje com esse casal surpreendente aqui da Canção Nova, né? Tem 3 filhos, 27 anos de casado e muita história para contar pra gente. Isso aí, Dircilene, estou aqui com Mazinha Celiane, bem-vindos, bom dia. Obrigada, Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Que alegria, uma alegria pra gente vocês estarem aqui. Como a Dircilene falou, casados há 27 anos, né, com 3 filhas, mas teve uma preparação. Como foi essa preparação para vocês? Então, nós começamos a namorar bem jovens, a gente tinha 17 para 18 anos. Olha. Então, namoramos 4 anos e meio e nesse tempo a gente se dedicou ao conhecer-se, né? Eu me lembro que a gente ficava horas falando, né? Dava um beijinho de boa noite, mas na verdade a gente contou um para o outro toda a história que a gente tinha vivido. Então, eu dentro da igreja, a minha história na igreja, a do Mazinho fora da igreja. Então, muito engraçado, assim, que a gente tinha uma intimidade tão grande de conhecer que andando pela cidade, passava as meninas e dizia assim: oi, Mazinho, como é que vai? Tudo bem? E dizia, tudo bem. Eu dizia assim, quem que é essa menina? É uma que eu namorei. Passava outra e falava assim, essa é mais uma que eu namorei. Era muito namorador. Era muito namorador. Mas interessante que o encontro com a Celiane, ele se deu na igreja. Então, eu encontrei a Celiane na igreja, no grupo de oração, no grupo de jovens, enfim. Mas se deu a partir de um momento que eu fui convidado para participar de um TLC, que é um encontro para adolescentes, jovens. E ali eu tive uma experiência que, assim, causou algo em mim que eu comecei a procurar. Nesse começar a procurar, e ainda naquela vivência das coisas do mundo, podemos dizer assim, das coisas que eu fazia, e um dia eu vi a Celiane passando por um determinado lugar, eu falei, nossa, gente nova no pedaço. Chamou a atenção. Mas para me achar, ele teve que ir para a igreja, né? E para encontrar com ela, eu passei por uma experiência que a minha irmã fazia parte de um grupo, da Legião de Maria, e ela disse que fazia parte do grupo da Celiane. Aí eu fui descobrir que quem era a Celiane, era aquela menina que eu vi e tal. Olha, então, fui atraído para Deus, e sendo atraído para Deus, acabei conhecendo a Celiane, e aí começou uma vida de conversão, assim... De oração. Foi uma mudança radical. Maravilha, a gente tá falando, né? O mês de maio, o mês que muita gente escolhe para casar, há os preparativos, a mulher fica preocupada com o vestido, e tem que se preocupar mesmo, né? Tem mesmo. Rapaz, com a organização, mas há uma preparação maior ainda, que é essa que vocês estão falando do namoro, né? O que é imprescindível no namoro, o que não pode faltar, né? A gente fala que essa intimidade, ela precisa acontecer, e isso é muito importante. E muitas vezes o pessoal confunde essa intimidade com a intimidade sexual, que não é para o tempo do namoro, que ela é para o tempo do casamento. Como é essa intimidade que deve acontecer no namoro? Então, a gente vivia isso que eu havia dito, nós nos empenhamos na oração, não somente pessoal, mas como um casal de namorado. Então, a gente rezava todo dia junto o terço. Vocês rezavam juntos? Juntos. Então, veja, isso há 30 e tantos anos atrás, né? Então, é algo... Já faz um tempinho. A gente ia para a faculdade rezando no ônibus o terço junto. E eu me lembro dos comentários assim, não há tanta coisa para fazer no ônibus, os dois rezando o terço, entendeu? Mas a gente se dedicava a isso, a vida em Deus, ao conhecer, até para que futuramente a gente não faça uma ideia de que eu estou casando com um homem perfeito que não erra. Não, eu estou casando com um homem que luta para ser um homem de Deus, que tem suas fragilidades e que eu preciso conhecer essas fragilidades para eu fazer as minhas contas. Se eu vou dar conta de viver isso com esta pessoa para o resto da minha vida. Da mesma forma, o Mazinho fez as contas dele comigo, né? Frequentando a minha casa, eu frequentando a casa dele, até a gente sempre escutava dizer assim, que você quer saber como você vai ser tratada, olhe como seu esposo trata a mãe dele. Olha aí, uma dica boa então da Celiane. Você já vai ter uma noção de como ele é dentro da casa dele, isso vai se repetir na sua casa. Então, como é importante a gente estar um na casa do outro também. Uma das principais ciladas nos relacionamentos é a pessoa achar que com o tempo vai mudar.
com o tempo, se a gente começar a se preparar para casar, ele vai mudar. Por exemplo, ele vai largar de bebendo, beber, por exemplo. ele vai largar de beber, ele vai largar de dar importância maior ao futebol do que ao nosso relacionamento. Casamento é um passe de mágica, não é? Casamento é construção. Casamento é construção. Você não começa a construção quando se casa, você começa a construção no namoro. O professor Felipe tem uma frase que é importante, né? Casamento é um namoro que deu certo. Então, se o namoro deu certo, o casamento tem grande probabilidade de dar certo. E o casamento vai verdadeiramente dar certo se ele for baseado, para nós cristãos, para nós católicos, né? Se ele for fundamentado nas leis de Deus, se ele for fundamentado no respeito, se ele for fundamentado na certeza de que o casamento é para sempre. Porque hoje se vive a expectativa de deu certo, fica, não deu certo. Separa. Primeiro, esse já é um ponto que não é possível ser válido. Casa pensando assim. Já é uma declaração de não acreditar no sacramento. Então, se eu me caso não acreditando no sacramento, esse sacramento não existiu. Sacramento não existiu, então é ilusão. É ilusão pensar, no namoro é assim, quando casar vai mudar. Vai mudar para pior. Vai mudar para pior. Então quem está lá em casa pensando que até no namoro há muitas, já percebe ali muitas diferenças, até de personalidade. Isso já é importante estar atento já. É importantíssimo. A questão principal é comportamental. Tá? Quais as atitudes comportamental? De que maneira o rapaz ou a moça se comporta? Qual é a maneira? E tem muitos que conseguem até esconder. Né? Às vezes o que a gente vê em filme, namorando com o inimigo, por exemplo, né? O cara é um doce e de repente vira... Pode acontecer. Mas pode acontecer. Um distúrbio isso, né? Mas por exemplo, o esconder-se é possível quando a gente se isola. Então, a gente namora só na praça, a gente namora no carro, a gente namora no cinema, a gente namora no shopping. Então, isso eu consigo esconder, mas a partir do momento que eu entro na vida daquela pessoa, na casa dela, aí na casa não esconde. Então, essa convivência é muito importante. Talvez entra também ouvir o que a família está dizendo. Também. Sim. Também, mas ouvir de maneira subjetiva. Isso. Né? Não perguntar como é que... Seu filho é um bandido? Sua filha é não sei o quê? Não é nesse sentido, mas de provocar, o diálogo, a visita, para perceber como está. Parece namoro à moda antiga, mas o casamento também à moda antiga tinha muito menos divórcio, muito menos separação. As pessoas se conheciam muito mais. Então a gente precisa resgatar alguns valores para a construção do próprio casamento, para o bem dos cônjuges. E não por um ato social que faz aquela tremenda festa e não passa de um ato social. A Sheila França, ela diz assim, olha, tem que ter bases sólidas, exatamente isso, hein? Deus, amor e muito respeito. Eu acho que são os caminhos mesmo, né? Deus em primeiro lugar, a gente sempre diz isso aqui no programa e tudo virá para acréscimo, com certeza, né? E vocês querem chegar também aos 70 anos de casado? Nós já chegamos já. A gente está construindo todo dia, não é, Dirce? É um pouquinho para cada dia, o né? Nosso coração é para sempre. Então, se Deus der a graça de 70, 50, 90, só a morte há de nos separar. E essa é a promessa que nós fazemos, né? Que esse 70 significa para todo sempre, para a vida inteira. Então, vocês já chegaram. Já, nós estamos casando hoje. Feita, né? Estamos casando hoje por 70. Como disse o Mazinho, é um casamento que vem dando certo, né, Mazinho? Um casamento que vem dando certo. O casamento ele precisa dar certo todos os dias. Todos os dias. Você não, na construção de uma casa, você não pega os tijolos do jeito que chega do caminhão e joga lá, tá pronto. Faz a casa. Não, você vai tijolo por tijolo. O casamento ele é construído assim. E isso implica na fecundidade, em ter os próprios filhos, em gerar os filhos nesse amor e os filhos terem essa certeza, serem construídos nessa expectativa e nessa certeza que o sacramento do matrimônio ele é para sempre. É indissolúvel. Ele é indissolúvel. Ele tem suas exigências, que é a unidade, né, fidelidade,
a indissolubilidade Não e a separa. fecundidade. Não separa. Né? É maravilhoso. Eu estava aqui com o catecismo enquanto ela falava Mas é um o trecho homem do lá. catecismo. Eu A amo o gente catecismo. ama o catecismo, a gente Casal, A ama. graça do sacramento do matrimônio. Cristo é a fonte dessa graça. Então, sem Deus, a gente Não não tem vai jeito. conseguir, a gente não vai chegar a muitos lugares. Mas olha que coisa linda. Não adianta só um esforço. Não, né? não. Olha, a presença de Só Cristo humano. no sacramento, ele permanece com os cônjuges. Concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda. No casamento nós sofremos quedas, nós sofremos Muitas. decepções. Um com o outro. Nós sofremos decepções. Né? Perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo e amar-se com um amor sobrenatural, delicado, fecundo. Nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele lhes dá aqui na terra o antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Então, nós conquistamos, pela graça de Cristo em nossa vida, a alegria da festa das núpcias do Cordeiro. É uma antecipação, um antegozo, como diz a palavra, do que vai ser essa celebração das núpcias do Cordeiro. Então, o casamento é para ser essa festa. E não para ser muitas vezes o sofrimento que a gente nos atendimentos ouve. E é bonito isso, porque para quem hoje nós estamos falando, que é para as pessoas que estão se preparando para casar, mostrar esses testemunhos, né? Porque infelizmente não é muito que a gente vê por aí pelas mídias, né? Bem o contrário. Principalmente nas novelas, né? Ah, não deu certo, descasa, Tem direito de né? ser feliz. Então, é um testemunho para todos nós, né? Para essa preparação. Inclusive, várias pessoas participando aqui, ô Rodrigo, dizendo da sua felicidade no matrimônio, graças a Deus. É o caso da Vilma, ela está dizendo aqui que tem 24 anos de muita felicidade com a bênção de Deus no seu matrimônio. É bom a gente levantar essa bandeira e mostrar, olha, a felicidade das pessoas com relação ao matrimônio, quando encontra a pessoa certa e decide, né, viver esse compromisso para sempre. Coisa bonita isso, né? Maravilha mesmo. Olha aí, então, Deus abençoe todos os casais que estão acompanhando, que continuem mesmo, né, dando certo. A gente falava sobre o respeito, você leu aí também, sobre as decepções que elas vão existir. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse respeito, porque às vezes as pessoas talvez não entendam muito como até que ponto é esse respeito. Respeito, é deixar fazer o que quer, o que é respeitar também as diferenças, como é esse respeito? O respeito, ele invade todas as áreas da pessoa humana. Né? Limites, olha, por incrível que limites intelectuais, limites físicos, limites nas habilidades, mas acima de tudo o respeito no tratamento um do outro, tá? Para a gente atingir esses níveis, a gente precisa conhecer a história do outro. Celene precisa saber da minha história para saber quais são os meus limites. Por exemplo, os meus limites na minha sexualidade, os meus limites nas minhas habilidades, até mesmo habilidades de casa. Né? E o mesmo eu conhecendo a Celiane, poder respeitar e poder ajudar. E aí vem o outro campo do respeito, que é onde há o maior número de feridas. Né? O tempo vai passando e quando a gente sofre alguma decepção com o outro, a gente não faz o exercício da paciência. Não fazendo o casal exercício... aconselhou ali, né? Não fazendo o exercício da paciência, a gente começa a agredir o outro verbalmente. Isso é terrível. Isso vai crescendo ao ponto da falta de um respeito absoluto com palavras, com assédio moral mesmo, até chegar à agressão física. Mas nasce no primeiro falar alto. Não nasce direto desculpa a expressão, no bufete. Assim como o amor vai se construindo, também esse respeito. Sim, também. isso mesmo. E vocês construindo há 27 anos. 27 anos, entendendo que tem coisas que mudam e tem comportamentos, atitudes que às vezes não vai mudar e a gente vai lutar por isso, respeitar nas nossas diferenças. Olha que família maravilhosa. Família bonitona. Eu sou um homem privilegiado. Escuta que Deus tirou, professor. Deus tirou o que tinha de melhor, de escondido no mazinho em mim e botou nas nossas filhas. Olha lá, coisa mais bonita, né, essas meninas. Então, saber disso que é uma alegria a gente estar construindo a vida no perdão, na paciência e na misericórdia. Deus garante isso para nós. Gente, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente espera que venham outras vezes
e pelo testemunho de vocês, que a gente acompanha, a gente admira. Com certeza muita gente está em casa, conhece vocês também, de outros programas, de encontros aí nas cidades que vocês vão. Deus abençoe mesmo muito vocês por essa missão maravilhosa que vocês realizam como casal, como família. Amém.